Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, ao vivo no Instagram. Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo a essa aula. Vou esperar o Instagram ir mostrando para mais pessoas, mas se você já está vendo essa aula no gravado, fica aí que a gente vai começar. E pode ser que você também esteja assistindo essa aula pelo YouTube, porque sempre eu realizo as aulas no Instagram e depois subo elas pro YouTube. Meninas e meninos que estão chegando, boa noite. Coloquem aí nos comentários pra mim como que tá o som pra vocês e a imagem, se tá tudo certo. Pra quem tá chegando a primeira vez aqui, eu sou a Thaís Dias, sou professora de costura criativa, especializada em bolsas, e o meu foco é ensinar a costura pra quem tá iniciando a costura criativa e também descomplicar aí pra vocês os acabamentos, para que vocês tenham acabamentos maravilhosos. Porque eu sei que muitas pessoas que estão começando, muitas vezes têm problema de conseguir desenvolver não só na costura, mas também ter aquele acabamento que você tem, assim, que realmente que brilha os olhos, né? Pro pessoal tá tudo ótimo, então tá bom. Meninas, quem está aqui pela primeira vez, deixa aí nos comentários que eu quero saber se é a sua primeira vez aqui na live. Se for, seja muito bem-vinda. E para quem não é a primeira vez, coloca aí também. Já sou veterana aqui, se você é aluna. Sempre tem gente nova chegando. E essa semana tá chegando muita gente nova por aqui. Gente, hoje, já tem até spoiler aqui em cima. Eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram, lá nos stories. Então, se você tá aqui na live, sempre eu peço sugestão para essas aulas aqui. Toda terça eu estou aqui dando aulas às 19h30. Hoje eu entrei um pouquinho atrasada, mas eu sempre abro caixinhas lá pedindo sugestões. E não é que apareceu muita gente pedindo sugestão de como fazer capa para notebook? Então, ó, muitas meninas a primeira vez. Ele é super veterano aqui nas lives e nas aulas. Então, ó, eu peguei esse notebook aqui para que a gente possa aprender a fazer não só a capa, mas também a tirar a medida, porque os notebooks, vocês já devem ter visto por aí, sempre tem tamanhos de telas diferentes dependendo do modelo. Eu mesmo já tive um notebook que era bem pequenininho, eu acho que era book, alguma coisa assim, não era notebook o nome dele. Super pequenininho. Então, não adianta eu passar para vocês nessa aula aqui medidas, porque pode ser que o tamanho do computador que vocês têm aí seja diferente. E como foi super pedida essa aula, eu vou fazer aqui para vocês ao vivo. Quem aí já quer também fazer, está esperando por essa aula, coloca aí nos comentários. E, gente, vou pedir um favor para vocês. Clica bastante nesse coraçãozinho aqui, eu sempre reforço isso, porque o Instagram ele tá passando por várias atualizações. E ele só mostra a live para mais pessoas quando tem pessoas clicando aqui no coraçãozinho. E você também pode enviar essa live para mais pessoas, para elas virem participar. Então, eu vou mostrar para vocês os materiais. É pouquíssimo material que a gente vai utilizar. E as medidas eu vou passar para vocês baseada nesse aqui, mas eu vou ensinar. Então, ó, quem tiver com notebook, já pega aí uma fita métrica. Esse notebook não é meu, dá pra perceber, né, pelos adesivos. É do meu irmão. E eu vou fazer baseado no notebook dele. Porque o meu notebook, gente, ele já tem capa, né? Então eu vou fazer. Poderia fazer uma capa pro meu notebook também. Só que o meu notebook, na época da pandemia, o meu filho Bernardo, ele tava em... como fala? Homeschooling? Acho que é isso. Então ele tava na pandemia fazendo aula em casa e ele acabou quebrando o meu computador e a tela tá quebrada. Então eu não vou fazer a capa pro meu notebook, mesmo que a minha capa esteja velhinha, porque futuramente ele não tem conserto a tela, eu vou ter que trocar. Então eu decidi fazer pro meu irmão, ele gostou do tecido que eu tinha aqui, que foi esse aqui. Ele falou assim, gostei, faz pra mim. Ele falou assim que ele é bem alternativo, ele falou assim, gostei, achei que dá pra mim. E ele falou que não liga para estampas. Então eu vou usar essa estampa maravilhosa aqui, ó, que parece um bordado, é um tricoline. Vocês podem fazer no tecido que vocês quiserem aí, né? A minha, por exemplo, a minha capa eu fiz em corino e muito boa, porque é mais fácil de limpar. Dá pra fazer em outros tecidos. Aqui, como eu tenho muito tricoline, ele escolheu esse tricoline aqui. Então eu vou usar tecido pra parte externa,
Ele tá estruturado numa manta, pode ser manta R1, manta R2. E se você já entende de estruturadores, você pode usar o estruturador da sua preferência. Como o tricoline é um tecido muito fininho, eu vou estruturar. Mas se você estiver utilizando um material mais grosso, no meu caso eu utilizei um corino, eu não estruturei, eu usei somente o corino como a parte principal externa da minha capa de notebook. E aqui eu também vou utilizar um forro, eu tô usando também tricoline, você pode usar o tecido da sua escolha também. Então vocês vão ver que tá tudo no mesmo tamanho. E agora então eu vou ensinar vocês como tirar as medidas para vocês fazerem também a capa de vocês aí. É super importante, gente, a gente tirar as medidas com uma fita métrica. Vocês estão conseguindo ver bem o computador aqui? Muitas vezes, o que acontece? Eu já recebi muitos pedidos de encomenda de capa de notebook. Inclusive, nesse sábado, eu fiz uma capa de notebook para uma pessoa e ela me mandou as medidas. E aí, é muito difícil a gente, às vezes, pedir para a pessoa tirar a medida. Então, como que eu faço? Quando eu tenho uma cliente que quer uma capa de notebook, ou alguém próximo, que geralmente eu não tô fazendo mais encomenda, o que eu faço? Eu mesma pego um notebook e gravo rapidinho no meu celular, ensinando a pessoa a tirar a medida lá. Se ela não tiver fita, com a régua a gente também pode passar essas instruções, mas tem que ficar ligado, tá? Então, primeira coisa, o notebook, ó, ele tá, deixa eu ver aqui é a frente dele, tá vendo, ó? O notebook, ele vai ter aqui essa parte aqui do comprimento e ele vai ter a altura. Então, o que muita gente faz na hora de mandar a medida pra gente quando ela faz o pedido e quer uma case, uma capa de notebook? Muitas vezes o pessoal pega uma régua ou uma fita e tira só essa medida da tampa aqui. E aí, eu tô com um negócio agarrado na minha boca aqui. E aí o que acontece? Se a gente só considera essa parte da tampa, muitas vezes a capa de notebook não cabe depois o computador dentro. Porque mesmo a gente acrescentando, eu vou mostrar aqui pra vocês, mesmo a gente acrescentando a margem de costura, só a tampa não dá a referência. Quem aí já fez capa de notebook e às vezes na hora de encaixar o notebook ficou apertadinho ou nem entrou? Me fala aí, muitas vezes acontece isso também, que eu ensino as minhas alunas a tirar a medida e elas fazem as peças em casas de outras coisas, mas muitas vezes as meninas não se atentam a alguns detalhes e já teve aluna que fez uma bolsa para colocar celular e na hora o celular não entrava, porque a gente tem que considerar algumas coisas. Então aqui, o que a gente vai fazer? Ó, já tem gente colocando aqui que não coube. Então vamos ver os detalhes, gente. O que eu faço? A gente tem que considerar que o notebook, ele tem essa parte aqui, ó, que é como se fosse uma altura, uma profundidade. A gente tem que considerar essa parte. Esse aqui do meu irmão, ele é super fininho. O meu é mais alto ainda que esse aqui. Então, eu teria que considerar a altura também na hora de tirar a medida. Então, vamos lá. Quando eu vou tirar o comprimento, eu pego... Ó, vocês podem fazer dessa forma. Eu pego a medida da tampa aqui e eu pego a altura. A altura do computador do meu irmão aqui tá dando 2 centímetros. Então, se eu considerar a tampa tá dando 36 centímetros de altura aqui. No comprimento, desculpa, não a altura. O comprimento tá dando 36, a altura tá aqui. Então, o comprimento tá dando 36, mas a altura dessa profundidade aqui, ó, 2 centímetros, tá? Então, eu tenho que considerar esses 36, mais 2 aqui e mais 2 aqui. Ou, de cara, a gente já pode pegar a fita e posicionar aqui, ó, pegando da beiradinha, pega a parte de cima da tampa e vem até aqui embaixo. Então, tá dando 40 centímetros. Então, essa parte aqui do comprimento do notebook tem 40 centímetros, tá? Só que, quando a gente vai costurar, o que acontece, gente? A gente tem o pezinho, da máquina. Esse pezinho, quem aí, muitas vezes eu escuto as meninas falar assim, Thaís, meu Deus, você fala assim, costura com pé de máquina, costura com meio pé de máquina, eu fico perdida. Então, vamos já aprender sobre isso. Ó, as máquinas domésticas, elas vêm com a sapatilha. Então, a sapatilha, ou o pé calcador, ou o pezinho da máquina, ele tem essa distância aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo? Ó, essa parte aqui
é a parte que a gente usa como guia de margem de costura. A margem de costura é o que fica sobrando. A gente costura, tem a costura e tem um tecidinho que sobra pra fora. Aquilo ali é a margem de costura. Então, quando eu for costurar minha capa de notebook, mesmo cortando, considerando a altura, eu tenho também que somar a margem de costura. Então, todos os trabalhos que a gente faz, quando eu vou modelar as minhas peças, eu tenho a medida final que eu quero, mas eu tenho que lembrar de acrescentar a margem de costura. Quem aí é novata na costura, que ainda não sabe muito sobre esses termos, coloca aqui que eu posso explicar para vocês o que é margem de costura, o que é um pezinho, o que é um pé de máquina, o que é meio pé de máquina. A máquina doméstica, ela tem um pezinho com a margem, aqui ó, essa distância. A agulha bate aqui no centro e pra cá a gente tem essa distância. Essa distância, ela é de 0,75 milímetros para a máquina doméstica. Só que esse 0,75 eu arredondo para 1 centímetro, para ficar uma margem mais segura. Porque tem meninas, eu falo isso porque eu tenho muitas alunas aqui diariamente nos cursos presenciais que eu dou. Então eu vejo que tem vários tipos de pessoas iniciando e elas comem muita margem de costura. Então eu sempre falo para as meninas, vamos arredondar para 1 centímetro, que vai ficar mais fácil para que vocês lá no final, se você comeu um pouquinho da margem ali de costura, entrou muito com o pezinho, você ainda vai ter a peça que vai caber certinho. Então como que a gente faz? Eu acrescento 1 centímetro de margem, beleza? Então vamos lá, se aqui deu 40 centímetros, o que eu faço? Eu coloco mais 1 centímetro para cada lado. Então no final vão ficar 42 centímetros na parte do comprimento para esse notebook aqui, compreenderam? Então foi a fita pegando de uma extremidade à outra, pegando a altura aqui, ó, até aqui, deu 40 centímetros e eu coloquei mais 1 centímetro para cada lado, sendo a minha margem de costura, isso no comprimento aqui. E agora, de frente, galera, aqui tem a altura, olha só. Eu vou fazer a mesma coisa, então aqui a altura eu vou pegar, ó, e vou considerar ela todinha aqui. Só que o que eu faço? Pra ficar mais fácil, eu já faço, ó, eu já pego o notebook todo, tá vendo? A altura da frente, o fundo e as costas. Então aqui, na altura, pegando a frente, as costas e o fundinho, deu 50 centímetros. Já deu aqui 50 centímetros, tá? Aí o que eu vou fazer? Como eu já peguei essa parte de trás, eu tenho que considerar essa aqui também. Então, ó, 50, mais essa altura aqui, eu somo mais 2. Então, deu 52. Tudo bem até aí? Então, deu 52 centímetros de altura total pro notebook. Aí, agora, eu somo mais 2 de costura aqui. Então, vai dar 54, tá? Então, vou recapitular com vocês. A altura do notebook tá aqui. Eu pego a fita bem aqui no início da tampa, ó. Ele abre aqui, tá? Pego a fita, faço a voltinha completa e chego até o final. Rente aqui, ó, ele está dando 50 centímetros. Eu somo mais essa altura, que são 2 centímetros, então deu 52. E aí eu coloco mais 2 de margem, 54 centímetros. Então eu cortei aqui, ó, deixa eu colocar esse notebook pra cá, porque se eu quebrar o notebook eu tô frita, né? Então, ó, eu cortei aqui 42 centímetros de frente, que é o comprimento, e a minha altura tem 54 centímetros. Foi no tecido principal de fora, estruturei ele e no forro eu cortei a mesma medida, gente. É só isso aqui. Porque eu vou fazer com fechamento de zíper. Vai ser um modelo super, mega, hiper fácil para quem tá iniciando. Mas o mais importante aqui, como eu já vi nos comentários algumas pessoas colocando aí que não conseguiram, o mais importante é vocês se atentarem como tirar essa medida para que no final vocês consigam. Eu vi até alguém falando alguma coisa sobre caderno aqui, deixa eu voltar. Ó, muitas pessoas iniciantes. Você faz bolsa térmica também, Sabrina? Sabrina, faço bolsa térmica também. Agora, foi uma pergunta se eu ensino em live? Se for, eu já ensinei bolsa térmica, inclusive tem lá no canal do YouTube, tá? E inclusive a bolsa térmica que eu fiz aqui em live, eu peguei um pote
e eu ensinei vocês a modelarem a bolsa a partir do pote. Então, se você tem um pote, ou a sua cliente tem um pote de marmita, porque geralmente as encomendas que eu recebia de marmita, as encomendas que eu recebi de bolsa térmica, eram de muitas pessoas que levam marmita, ou por questão de academia, ou porque as pessoas realmente fazem uma dieta por restrição alimentar, e o pessoal mandava as medidas dos potes, porque queria levar 2, 3 potes, e aí eu fazia às vezes a bolsa personalizada com o tamanho que a pessoa queria. Então eu ensinei isso na live. Ó, cabe um caderno grande, um tablet, mas notebook não cabe. Pois é, porque provavelmente, Beba Nunes, você pode ter tirado as medidas rente, né, do notebook. Ou você tirou as medidas corretas, mas no final das contas você não considerou a margem de costura, tá? Então, gente, eu vou colocar o notebook no lugar seguro, porque eu não vou deixar ele aqui nessa mesa, não. Porque esse notebook aqui não é meu. Ah, vou colocar ele aqui no cantinho. Mesmo se fosse meu, eu não ia quebrar meu notebook, né? Então, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu já tô com o meu tecido estruturado. Eu só colei na manta mesmo, eu não fiz quilt, eu faria um quilt, mas eu não tive tempo. E agora eu vou cortar o excesso dessa manta. Eu tô usando aqui uma manta R2 de gramatura 100. A gramatura 100, ela é uma manta mais fina, então não vai ficar aquele negócio gordo. Quem aí usa manta R1, R2 e às vezes acha que o trabalho fica muito gordo, é porque a sua manta pode ser de gramatura 200. Gramatura 200. Só que eu gosto muito de, além de estruturar, né, colando, fixando na manta, eu gosto de passar uma costura também, porque no final das contas a estruturação fica bem melhor. Só que como eu não tive tempo, essa aqui vai ficar em casa mesmo. A que eu fiz sábado, gente, ficou maravilhosa. Depois eu vou pedir pra ver se a minha querida cliente que eu fiz me manda a foto, porque eu fiz ela um tecido de mandalas maravilhoso e eu fiz um matelaçado que ficou maravilhoso. Aqui eu faria um quilt reto, porque aqui são quadrados, então eu faria um quilt reto. Então o que nós vamos fazer? Eu tô aqui usando o zíper, vou usar o zíper marrom. Esse aqui é um zíper número 6 a metro. E aí eu vou cortar o zíper na medida do 42, que é a medida da frente. Então, eu posiciono meu zíper aqui e eu vou deixar ele sobrando uns 2 dedinhos, uns 2 centímetros para cada lado, tá? Vou afastar um pouquinho aqui para vocês poderem ver, ó. Então, vamos lá. Muito tecido hoje pra gente costurar. Aqui é muito importante vocês observarem qual que é o lado do zíper. O zíper tem um lado direito e um lado avesso. Se você ainda não gosta ou não sabe colocar zíper, e muito mais o zíper a metro, eu quando comecei na costura, eu tinha pavor de passar o cursor no meu zíper. Então eu usava só zíper pronto. Mas depois que eu aprendi, eu amo esse zíper aqui, porque ele é muito melhor em vários sentidos. Mas o zíper, ele tem um lado direito e um lado avesso. Então aqui, ó, o lado que tem o dente, né, que são as gremalheiras aqui do zíper, é o lado direito. E como no tecido a gente tem o lado direito e o lado avesso, aqui também a gente vai sempre colocar frente com frente dos iguais. Então, se o meu dentinho do zíper é o direito, na hora de aplicar, eu vou colocar a frente do zíper aqui de frente com o tecido externo. Então, aonde tem o 42, eu vou colocar meu zíper. E é muito importante, gente, a gente posicionar o zíper da maneira correta. Ó, a gente pega a frente e coloca ele aqui, ó, bem certinho. Tá vendo? Ó, o dentinho tá aqui. Coloca aqui bem certinho. E aí a gente vai aplicar aqui e eu vou costurar. E eu vou costurar com o pé de zíper. Meninas que estão chegando aí, boa noite. Vou colocar aqui meu pezinho de zíper pra gente poder costurar. E eu já vou colocar uma bobina amarela aqui. Porque meu forro é amarelo.
Então a gente pode colocar cores diferentes. Embaixo, por exemplo, eu vou colocar a bobina amarela, que vai ser o meu tecido de forro. E em cima eu vou colocar o marrom. Quem aí estava aqui terça-feira passada na nossa última live? Tinha muitas pessoas aqui. O pessoal adorou a necessaire que eu fiz organizadora. Muito útil. Vamos lá então, gente. Deixa eu ligar minha máquina aqui, que eu esqueci de ligar a máquina na tomada. Não dá pra costurar se a máquina não estiver ligada, né? Então, aqui, ó, já tô com a minha... Ficou perfeita, né, necessaire organizadora. Já tô aqui com a minha máquina. Muita gente sempre tem dúvida qual que é a máquina que você tá usando, ó. Essa é a marca da máquina. Mas vocês não tem que se prender a isso, gente. A máquina que vocês têm, costura aí, porque eu já costurei vários tipos de máquina. Mas o mais importante aqui é vocês atentarem a trocar o pezinho. Então, eu tô com o pezinho pra zíper. E aqui vocês podem prender o zíper com o alfinete, com o clipezinho. Eu vou colocar sem prender. E aí aqui no início, ó, eu vou arrematar. E eu vou esticando um pouquinho o zíper pra lá no final, quando a gente tiver com a peça pronta, ele não ficar dando ondinhas. Muitas vezes o nosso acabamento do zíper não fica bom porque a gente não dá uma esticada. Então se você for aplicar com alfinetes, vocês podem aplicar dando uma esticada. Gente, a máquina, você sabendo a técnica, qualquer máquina costura. Eu recebo muita dúvida assim, eu vou conseguir fazer porque a minha máquina é tal? Gente, consegue. Eu falo isso também porque eu tenho aluna que tem todos os tipos de máquinas possíveis aqui e elas fazem. Claro que tem algumas máquinas que são mais fraquinhas, mas isso não impede ninguém de costurar. Cadê meu forro? Perdi o forro. Tá aqui debaixo do popô. Ó, aplicado aqui, ó, o zíper. Vocês não vão nem ver a costura, né? Porque eu usei a linha na cor. Então, ficou aqui frente com frente. O que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou colocar esse zíper aqui do outro lado, ó. Frente com frente, tá vendo, ó? Eu vou colocar esse dentinho aqui de frente. Pra ficar mais fácil, o que eu faço? Eu vou destacar o zíper, ó, vou destacar ele. E essa parte aqui, ó, que tem o tecido, eu vou puxar aqui pra cá, ó, e vou colocar. Então, o dentinho continua de frente aqui pro meu tecido. E agora eu vou costurar desse lado aqui. E dando uma esticadinha. Agulha. Muita gente pergunta também qual que é a agulha. Eu tô usando a agulha 14. Vou cortando as linhas aqui porque vai me dando um nervoso. Então, costurei o zíper dos dois lados. O zíper já tá aplicado aqui na nossa parte externa. Agora, eu vou pegar então, ó, o forro. E o meu forro é nítido que ele tem o lado direito. Olha só, o lado direito todo estampado. E o lado avesso aqui não tem estampa nenhuma. E aí, na hora de aplicar, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai colocar
os iguais junto. Então, se eu tenho estampa aqui, eu coloco estampa com estampa, tá? Então, frente com frente. O forro, ele vai pegar no avesso do zíper mesmo, mas eu vou me direcionar aqui pela estampa do tecido de fora. Então, aqui é só a gente colocar, ó, frente com frente. E nesse caso, é importante a gente alinhar aqui, ó, certinho nas laterais, pra não ficar, tá vendo aqui sobrando? Então, eu alinho certinho aqui pra mim poder costurar. Então, coloco aqui frente com frente e eu vou costurar pelo lado da manta. Eu não vou costurar pelo lado do tecido. Eu vou até alfinetar aqui, vou prender aqui com o alfinetinho, porque o forro ele costuma dar uma escorregada, mas dá pra ir sem. E aí, gente, por que que é importante você costurar na hora de você for aplicar? Eu dou sempre preferência pra costurar pelo lado da manta ou do meu estruturador. Por quê? Quem aí já cortou um forro, eu gosto sempre de perguntar isso, porque eu sinto que muitas meninas reclamam disso. Quem aí já cortou um forro do tamanho exato que tava todos os outros pedaços? Tinha que cortar 45, 42 por 54 e no final das contas parece que o seu forro multiplicou. Quem aí, ó, alfinetei desse lado, agora eu vou puxar e colocar aqui. Quem aí sente que o forro tá cortado bonitinho e na hora que você vai costurar o forro numa necessaire, numa bolsa, que tem um zíper, de repente ele cresceu. Isso acontece, gente, porque o tecido ele tem elasticidade. Normalmente ele já tem elasticidade. E quando a gente costura pelo lado do tecido, o próprio pezinho que a gente está costurando, ele vai empurrando, esticando o tecido. E no final das contas, o que que acontece? O forro que estava do tamanho certo que você cortou, ele foi todo esticado pelo pezinho. E aí, de repente, tem quase 1 centímetro de tecido lá no final. Então, o que que eu faço? Eu costuro pelo lado do meu estruturador, seja ele a manta, o acoplado, qualquer TNT, qualquer estruturador que eu estou usando. Por quê? O estruturador ele já está firme, ele já está estabilizado e ele não vai sair do lugar. Então, eu vou pelo lado aqui do meu estruturador. Então, ó, vou costurar esse lado aqui prendendo o meu forro e esse lado com o pezinho de zíper normalmente, tá? E, gente, na hora que vocês forem alfinetar, não alfineta pelo lado do forro, não, porque depois vocês não vão conseguir tirar o alfinete, tá? Se for costurar pelo lado da manta, alfineta pelo lado da manta, porque eu vejo... Gente, eu morro de rir. Dar aula de curso presencial é muito bom, porque além das meninas estar aqui, a gente conversa, a gente fala um monte de coisa, mas eu dou muita risada, porque eu falo assim, gente, alfineta pelo lado da manta. Aí depois eu escuto aquelas risadinhas das meninas, aí eu falei assim, o que você fez aí? Aí ela, alfinetei tudo pelo lado do forro, Thaís. E aí tem que tirar os alfinetes tudo pra poder alfinetar de novo e costurar. Ó, costurado aqui, agora eu costurar aqui. Ó, toma cuidado, que às vezes desce. Então, gente, tem muitas pessoas que gostam de costurar pelo lado do forro, não tem problema. Mas eu evito costurar e quando eu tô falando com as meninas também, eu sempre peço pra elas testarem costurar pelo lado da manta pra ver se realmente pra elas fazem sentido nessa questão de sentir que o tecido às vezes estica mesmo. Ó, já costurei os dois ladinhos aqui e ficou assim. E agora então eu vou pegar e vou desvirar, ó. Vou deixar tudo aqui pro nosso lado correto. Vai ficar dessa forma aqui, assim, forro aqui e o tecido externo aqui. Feita então a aplicação do zíper, eu não vou usar mais o pezinho de zíper. Eu vou tirar ele e eu vou colocar o pé normal da máquina de costura reta. Depois que eu aplico o zíper, o que que eu faço? Eu faço a costura de pesponto.
que é uma costura que a gente vai fazer aqui, ó, pra rebater. Então, na hora que a gente estiver fazendo o pesponto aqui, a gente vai rebater a costura, a gente vai estar reforçando essas duas aqui, essa camada que a gente já fez aqui, ó, da manta, do zíper. Então, vai ficar tudo aqui pra baixo e a gente vai pespontar. Então, pra isso, eu estico bem o meu forro pra ele não subir. Esse pesponto aqui, ele vai servir não só pra rebater a costura, que a gente acabou de fazer, mas também pra firmar o forro. Pro forro não ficar subindo depois e agarrando, enganchando ali no carrinho do zíper. Então, eu gosto de fazer o pesponto, principalmente pra depois não ficar subindo o tecido e agarrando no pezinho no carrinho do zíper, tá? E aí, eu vou fazer dos dois lados aqui. Estica bem o seu forro pra prender ele. Vocês vão ver que é super rápido de fazer essa capa de notebook, gente. Estica aqui, mas estica na frente também. Então, eu vou passar um pesponto bem aqui na beiradinha. O pesponto, eu vou colocar aqui a largura maior do ponto da minha máquina. No caso, é o 4. E eu vou costurar com meio pé de máquina. Então, se a gente tem ali, seguindo a margem de costura do pezinho com meio pé, com um pé, com meio a gente joga o pezinho pro lado. Tem máquinas, no caso a minha máquina aqui, ela joga a agulha pro lado. Então, eu vou colocar ela pro lado, meio pé. E, gente, os pespontos em geral, em qualquer peça que a gente faz, eles são com a margem de meio pé. É um pesponto, ele é mais fininho. A gente não segue um pé. Então, ó, eu vou posicionar o pezinho, costurando no tecido, guiando pelo tecido e não necessariamente pelo zíper, tá? Eu não uso o zíper como meu guia. Eu uso o pezinho. E aí, que legal, ó. Aqui embaixo tá amarelo, que eu coloquei a bobina amarela pra combinar com o meu forro e não aparecer nada. E em cima tá o marrom. Então, a gente pode usar tranquilamente a cor da bobina diferente da cor que tá em cima. E quando eu tava começando, eu nem imaginava isso, gente. Eu achava que sempre tinha que usar as mesmas cores em cima e embaixo. São dúvidas que quando a gente tá começando... Depois que a gente tá há muito tempo costurando, a gente fala assim, nossa, como que eu achava que era assim, né? Mas quando eu comecei a costurar em 2012, gente. 2012, foi. Então, assim, era cada dúvida que eu tinha, que hoje eu falo assim, meu Deus, como que a gente vai evoluindo, né, com o tempo na costura. Isso é muito bom. E aí, então, fiz os meus pespontos, ó. Tá costuradinho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, porque o tom tá bem no amarelinho. Ó, bem pespontadinho aqui. E é só isso a costura mesmo. Ó. Gente, vocês não têm noção. Aqui tá uns pelinhos voando. Porque eu tô com a cachorrinha aqui, né? E como que a bichinha solta pelo? Ai, gente, os pelinhos tava voando aqui. Eu acho que entrou no meu olho. A gente imagina cada coisa quando tá começando, né? Eu achava que era padrão. Se tava branco em cima, tinha que ser branco embaixo. Se tava preto em cima, tinha que ser preto embaixo. Não sabia que podia trocar. E até quando eu tava começando, eu não tinha noção, né? De sempre que a gente vai costurar, a gente mantém o tecido que vai ficar pra fora virado pra cima. Então a agulha sempre vai bater, principalmente o pesponto aqui, gente. Eu vou fazer o pesponto e a agulha vai bater no tecido que vai ficar pra cima, porque o ponto que sai da agulha, ele é muito mais bonito do ponto que sai da bobina. Então, a bobina sempre fica virada pra baixo pro forro. E umas coisas também que eu não tinha essa noção, que ao longo do tempo eu fui aprendendo. Mas com o tempo a gente sempre vai pegando esses truques, tá? Ó o dono da Case entrando na aula. Gostou do pano, né? Tá quase pronto. Depois de 10 anos, você vai ganhar sua capa de notebook. Ó, gente, agora eu vou passar o cursor aqui pra fechar o zíper. O cursor, gente, é o carrinho do zíper. Tem um zíper que vem com carrinho e nesse caso o zíper a metro, a gente tem que
colocar à parte o carrinho do zíper. Inclusive, todos esses materiais que eu estou usando aqui com vocês durante a aula, o zíper, o tecido, o cursor, a manta, eles estão todos disponíveis lá na minha loja, que é uma loja que está iniciando, que é a loja Thaís Dias Costura. Se você ainda não me segue lá, você vai lá seguir, para você ficar por dentro de todos os materiais que eu sempre estou usando nas aulas, eu vou postando lá para vocês. Tem kit das peças, tem kit para vocês montarem de zíper, de cursor, muitas coisas para vocês que estão começando aí na costura e não sabem onde adquirir seus materiais ainda da costura criativa e de bolsas. Então agora nós vamos fechar aqui, ó. Eu vou fechar, olha só, quase pronto. Eu vou fechar aqui o meu zíper. Então o que eu faço, gente? O zíper, o cursor, ele tem, olha aqui, ó, ele tem um lado V e um lado retinho. Tá? O lado V é o lado que entra, é a frente do cursor e é ele que a gente vai encaixar. Tem duas formas de você pôr o seu cursor. Eu, quando comecei a aplicar o cursor no zíper, eu me adaptei melhor com a forma que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas tem outra forma que muitas pessoas fazem, que é de cortar um pedaço do zíper, tá? Eu vou colocar aqui de frente pra vocês poderem ver. Então, eu alinho aqui os tecidos, tá vendo? Ó, alinho bem. Deixa eu ver se tá alinhado. Ó, alinho. Assim que eu alinhei, eu também vou dar uma alinhada no meu zíper para ele ficar retinho. Eu pego a parte V e entro de um lado. Eu vou tentar fazer ao contrário, tá? Para vocês poderem ver. E eu vou fazer aqui, ó. Entro ao contrário. Entro aqui e depois entro aqui. Mas vocês não precisam fazer assim não, gente. Vocês vão fazer de frente pra vocês. Ó, aqui eu seguro fazendo uma pinça assim com o dedo, tá vendo, ó? No caso eu seguro com o polegar na frente. E agora com a outra mão eu vou vir aqui e empurrar. Vamos ver se vai entrar. Ó, entrou. Aí agora é só puxar e fechar. Eu vou fechar ele todo e tirar novamente o cursor. Aí é aquela hora que vocês piram, né? Mas, gente, a gente tem que estar com o zíper todo fechado. Então, eu fechei ele todo, agora eu vou novamente passar. Como eu já mostrei pra vocês como que passa, eu vou passar aqui de frente mesmo pra mim, que vai ficar mais fácil. Ó, passei pela segunda vez e deixei o meu carrinho bem aqui no meio, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou virar todo o tecido pro lado da manta. Então, a gente vai com calma desvirando pra não abrir aqui o cursor que você acabou de aplicar no seu zíper, tá? Dá uma girada aqui. E já estamos quase lá, gente, tá quase lá. Tem peça mais fácil que essa? Acho que não, né? É o mais fácil de fazer. Além desse jeito que eu tô ensinando pra vocês, eu acho que o jeito mais fácil de você fazer essa peça aqui, que é a capa de notebook, é com uma abinha. Aí com a abinha é mais fácil ainda. Pra quem não sabe, ou pra quem tem pavor ainda de colocar zíper, com a aba é mais fácil ainda. Então, ó, viramos e já vamos deixar assim, ó, o tecido externo com a manta virado para um lado e o forro aqui para o outro. E então, a gente agora vai fechar. Aqui é super importante a gente alinhar essa parte na hora de fechar, para quando você virar a sua peça, o acabamento dessa parte do zíper tá perfeito. Então, se você tá tendo dificuldade aí na hora de deixar o acabamento do cantinho do seu zíper bom, perfeito, importante você sempre tá aqui com o zíper todo fechado. Então, quando a gente tá usando o zíper que já vem com o cursor, que é o zíper pronto, é muito difícil a gente deixar um dos cantos bons. Porque quando a gente vai aplicar o zíper que já vem com o carrinho, a gente tem que deixar ele aberto, porque o cursor vem aqui na pontinha, né? Então a gente tem que puxar e deixar ele aberto. E geralmente nesses cantinhos aqui o zíper sempre fica feio. Então eu gosto de usar o zíper a metro, porque aí eu já deixo ele todo fechadinho. E tem truque também pra você usar o pronto, né? Mas aí a mesma coisa que você faz com o pronto, você faz com esse aqui, que é passar o cursor.
Então, ó, eu vou alinhar aqui, ó, o tecido com tecido. Então, eu vou pegar a parte final do tecido aqui, ó, e colocar frente com frente, jogando o dente do zíper pra cima. Então, o dente do zíper vai ficar pra cima. Muita gente tem dúvida, pra qual lado eu jogo? Joga pra cima, pro lado do forro. E aí, ó, alinhou aqui, gente, certinho, eu estico aqui embaixo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou alfinetar aqui, vou prender e eu alfineto dessa forma aqui, ó, com a cabecinha pra dentro e o alfinete assim, porque dessa forma eu posso costurar e não vai precisar tirar o alfinete, tá? Ó, estico aqui embaixo também. E a gente repete a mesma coisa do outro lado. A gente posiciona tecido com tecido aqui, estica o zíper pra cima e alfineta. E essa manta aqui, como ela é uma manta de gramatura 100, ela é super estruturada, mas ela é compacta e fina. Então não vai ficar aquela peça gorda, aquela manta volumosa. Oi, Flávia, boa noite! Quanto tempo que eu não te vejo aqui, menina? Ó, essa parte, então, externa, a gente já prendeu. Tudo preso. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai também vir pra parte do forro e prender. Só que o forro, o que eu vou fazer? Um dos lados, eu vou costurar ele todinho reto. O outro, eu vou deixar aqui, ó, um pedacinho no fim, aberto pra gente desvirar a peça. Então, nesse caso, a abertura vai ficar na lateral. Porque a gente não precisa deixar buraco no fundo, desvirar, que fica até mais fácil na hora de vocês fazerem o corte aí. Ó, então vamos lá. A gente vai alfinetar aqui. Eu vou só esticar e alfinetar para ficar mais fácil na hora de costurar. E um lado a gente deixa aberto e o outro a gente costura todinho. Deixa eu só tirar uma sobrinha de tecido que tá aqui. Então, ó, um lado eu vou fechar ele todinho com um pé de máquina. E aí eu vou arrematar no início e no fim, tá? E aí eu tava com a largura do ponto bem grande, porque eu tava com uma largura pra pespontar. Então, nessa hora eu tenho que lembrar de diminuir a largura do ponto, tá? Então, posiciona aqui, a gente arremata. Esse alfinete eu tenho que tirar. E na hora de passar aqui no zíper, como eu tô começando pelo forro, eu vou dar uma puxadinha aqui, ó, auxiliando o meu pezinho para ele subir no zíper. Ó, deu uma travadinha, eu vou com a mão e continuo. Agora a gente vai fazer do outro lado. O bom dessa manta aqui é que ela não solta aqueles pelinhos e não fica agarrando no pezinho. Tô gostando bastante de usar ela por ela ser bem compacta e também não ter os pelinhos. Ó, aqui no zíper eu vou com calma. E aqui eu vou deixar mais ou menos um palmo no final aberto. Então, ó, cheguei aqui, arremato e deixo ainda um espaço. Ó, tem aqui um espaço pra gente poder desvirar. Ficou um buraquinho aqui, um buraquinho mesmo, né? Não um buracão, um buraquinho. Tiro os alfinetes. E agora, tesourinha, eu vou cortar, ó, o excesso do zíper.
a gente tem que cortar o excesso do zíper, gente. A gente deixa o zíper aqui para auxiliar no acabamento. Então, a gente tem que deixar essa sobra e depois, se vai cortar, vai cortar. Mas a gente deixa primeiro para auxiliar nesse acabamento, para o canto da sua peça ficar lindo no zíper. Além disso, a gente também tem que deixar essa sobra pra gente passar o cursor. Mas aqui agora a gente corta e a gente pode queimar com o isqueiro. Eu sempre esqueço meu isqueiro lá dentro. Porque o zíper ele é de nylon e ele vai desfiando com o tempo. Então quando a gente passa o calor, a gente queima com o isqueiro, o plásticozinho do nylon derrete e ele não desfia mais. Então isso ainda deixa o acabamento da sua peça melhor e mais reforçado. Aqui, ó, nas pontinhas, eu vim e cortei assim, ó, na diagonal, sem pegar na costura, tá? No forro eu vou cortar só de um dos lados. Vamos tirar todas as linhas, para o acabamento de vocês vai ficar ótimo. E aqui pelo meu buraco, eu vou agora empurrar o meu cursor. Ó. E se a gente tiver com o zíper pronto, não dá pra fazer isso. Então, ó. Põe a minha mãozinha aqui no buraco e puxa uma ponta. Puxa uma ponta lá do contrário. Lá do lado contrário. E agora eu vou desvirar. Não começa a desvirar, gente, pelo forro, porque senão você vai ter muita dificuldade. Eu acho que eu deixei uma miséria de buraco aqui pra desvirar, com calma. Ó, prontinha, né? Quase prontinha. Vamos acertar ela aqui. Olha como que ela tá chapadinha, firminha. Aqui no cantinho eu empurro com o meu dedo o zíper. Tem uns pelinhos aqui saindo. E quando a gente desvira a peça, gente, ela fica meio amassada. Então, antes de você entregar sua peça pro seu cliente, pega o ferro de novo, passa, dá uma desamassada bonita na sua peça. Aqui também, ó. Ou se você for dar de presente, seja até pra você, pra sua peça ficar maravilhosa, passa. No caso que a gente tá usando tecido tricoline, né? Passa pra desamassar, o forro a mesma coisa. E aí, ó, aqui ficou o buraquinho. E aí a gente fecha esse buraquinho com uma costura bem na beiradinha. Como eu tô aqui, eu vou fechar porque essa case aqui é pra casa. Então eu vou fechar. Mas eu fecharia tudo na mesma cor, mas vai ficar um lado marrom e um lado amarelo. Ó. A gente fecha o buraquinho, mas fecha na mesma cor, gente. Isso aqui é porque vai ficar aqui em casa mesmo. Ninguém vai abrir o forro pra ir reparando. Ó. Joga o seu forrinho pra dentro, acerta bem. E temos uma case pronta. Aqui, gente, eu colocaria um cursor ouro velho. Mas o meu cursor ouro velho, que combinava aqui, por ser por uma pessoa masculina, não tinha, só tinha de florzinha. Agora vamos ver, né? A hora da verdade. Será que entra? Ó. Entrou aqui. E fechou. Olha só, gente, que rápida, que fácil. Aqui, ó, quando eu aperto, tem uma folguinha. Ela não entrou raspando. E é importante a gente colocar a medida da tampa, ó. É importante a gente colocar a medida da tampa, mais essa altura aqui, tá? Além disso, a margem de costura, porque, ó, na hora de entrar, olha como que o zíper fica muito rente. A Beba ainda tá aí na live, a Beba falou, não deu a minha capa de notebook, Thaís, porque às vezes você colocou o tamanho da tampa,
2 centímetros considerando as margens de costura, mas essa folga é importante, gente, ó, pra fazer isso aqui. E ficou rente. Ó, aqui em cima tem a folguinha de mais ou menos 1 centímetro para cada lado. É importante a gente ter esse espaço pro zíper correr e não ficar arranhando o notebook. Aí você fala assim, nossa, Thaís, eu gostei, mas eu não quero ela tão rente assim. Como que eu faço ainda para melhorar a medida da minha capa de notebook? Pegando todas as dicas que eu dei para vocês na aula, além de você tendo a altura mais a margem de costura, coloca 2 vezes a margem de costura, porque além dessa folguinha que você vai ter aqui, você vai ter um outro espaço. Se você é uma pessoa que quer, além também de carregar o seu notebook, carregar um caderno junto, ou algo que vai expandir mais a sua capa de notebook. Mas ó, deu certinho. Agora o meu irmão não vai mais ficar chorando uma capa de notebook e ele vai ficar com esse tecido maravilhoso que tem lá, para quem quiser esse tecido, adquirir esse tecido aqui. Tem em tamanhos de retalho, tem a partir de 50 centímetros lá na loja da Thaís. Depois eu vou deixar aqui pra vocês. Gostaram, gente? Ó, vou fazer pro meu marido, adorei a aula, ficou perfeita e linda. Vou fazer essa peça aí também. Ó, desativei os comentários. Gente, nem sei quanto tempo que levou, mas ó, ficou muito boa. E a capa de notebook, gente, ela é importante, muito importante, porque, por exemplo, o meu irmão, ele faz ciências da computação, então ele tem esse notebook, ele tem um outro computador, mas esse ele leva bastante pra faculdade, então ele sempre tá carregando na mochila. E a capa de notebook, ela é muito importante pra proteger, né? E eu quero ver ele chegando agora na faculdade fazendo propaganda pra mim. É muito importante pra proteger. Então você pode fazer aí pra você pode fazer para as pessoas da sua casa, pra você treinar a sua costura, mas também você pode fazer e oferecer pra quem você já faz peças, pra quem já são seus clientes, porque é uma peça que muitas pessoas usam. Todo mundo tem um notebook, precisa transportar para o trabalho, para a faculdade, ou até mesmo para deixar em casa, a gente pode deixar, quando não estiver usando, dentro da capinha para proteger até mesmo do tempo, né? Luz, poeira. É bem legal. Então é uma peça hiper mega útil. Pra quem tá perguntando, vou colocar aqui qual que é o Instagram da minha loja. É loja, @loja. Opa, ó. Pra quem perguntou, acabei de colocar aqui nos comentários. Esse é o Instagram da minha loja. Vocês vão ver lá que eu tô iniciando. Bati os meus primeiros 100 seguidores lá. No Instagram, então não tem nem um mês que eu comecei esse Instagram, deve ter, eu comecei ele, eu acho que no comecinho de janeiro. Ué, estão tocando campainha aqui. E vou ter que abrir lá, gente. Ué, sim, que susto. Tocaram a campainha, mas já entraram. E lá, gente, eu tô aos poucos atualizando. Inclusive, semana passada eu mostrei os kits da peça que eu fiz, que foi a necessaire organizadora. Vendi alguns kits para algumas alunas que estavam aqui na live. Mas eu não tava com esses kits ainda no site, porque o site eu tô atualizando aos poucos. Mas sempre que alguém quiser algum material que eu ensino nas lives, pode me mandar, porque pode ser que ainda não esteja no site e eu tô aos poucos atualizando esse site. Mas eu acho que até o final de fevereiro já vai estar tudo lá, gente, assim eu espero. Não imaginei que era tanto trabalho assim ter uma loja online. Mas vai dar certo, já tá dando certo. E aí, gente, então espero que vocês tenham gostado da aula. Ficou maravilhosa, né? Façam aí. E toda terça-feira, às 19h30, eu tô aqui pra ensinar vocês algo sobre costura, alguma técnica diferente, alguma peça. E aulas além disso também, né? Porque a gente já teve aulas sobre estruturadores, sobre tipos de máquina. Então eu sempre tô trazendo nas terças às 19h30 aulas aqui pra vocês no Instagram. Às vezes lá no YouTube também, quando eu consigo fazer simultâneo pelo YouTube. Aproveitando, gente, vão lá também no meu canal, que o meu canal tá começando. Meu canal no YouTube tá começando, igual uma tartaruguinha, porque gente, é muita coisa que eu quero fazer ao mesmo tempo. Não sei se vocês são assim, mas o canal do YouTube é também igual aqui, ó, Thaís Dias Costura. Vão lá, sempre eu colocar as lives lá. E no YouTube fica mais fácil de assistir, né? Do que aqui.
Então, meninas, eu agradeço demais todas vocês que ficaram até o final aqui comigo. É sempre bom poder estar ensinando aí pra vocês e saber que vocês estão gostando, viu? Quem chegou agora, a live vai ficar salva, não se preocupe, tá? Um beijão pra vocês, boa noite. E depois vocês correm lá nos meus stories, que a caixinha ainda tá lá. Então vocês podem mandar sugestão para as próximas terça-feiras, o que vocês querem aprender na live, viu? Então, um beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Vamos encerrar a live. Se eu conseguir. Meu amor, você é tão bafo de onde? Não, meu celular travou.